Hamas diz ter libertado mais 2 reféns em Gaza. Cerca de 200 pessoas ainda estão em poder do grupo terrorista. Israel intensifica ataques contra Gaza. 320 alvos foram bombardeados nas últimas 24 horas. E você vai ver também. Ataque com arma em escola na zona leste de São Paulo mata uma aluna e deixa 3 feridos. 27 ônibus são incendiados no Rio após sobrinho de miliciano ser morto pela polícia. Brasil acompanha eleições na Argentina com interesse por causa do Mercosul. Sérgio Massa e Javier Milei disputarão o segundo turno no país. Ministério Jovens que Vencem reúne adolescentes em São Paulo para o evento Sunset for Jesus, agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa noite e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Israel intensificou hoje os ataques a Gaza. De acordo com o comando do exército israelense, 320 alvos foram bombardeados nas últimas 24 horas. Mais de 400 pessoas morreram nessas ações, segundo o Ministério de Saúde local. E o Hamas anunciou hoje a libertação de 2 reféns, 2 idosas israelenses. Mais de 200 pessoas continuam em poder do grupo terrorista. Essas imagens foram divulgadas pela TV Al Jazeera. Elas mostram o momento em que mísseis israelenses atingem as proximidades do hospital Al-Quds, em Gaza. Esse foi um dos 320 alvos atacados por Israel em Gaza nas últimas 24 horas. Pelo menos 436 pessoas foram mortas, segundo informou o Ministério da Saúde local, que é controlado pelo Hamas. O objetivo dos ataques, segundo o exército israelense, é a infraestrutura do Hamas e da Jihad Islâmica, incluindo túneis, centros de comando operacional e pontos de observação. Israel se prepara para uma grande ofensiva terrestre em Gaza, com uso de blindados e a infantaria. As primeiras ações terrestres já foram realizadas, mas ainda de forma bastante limitada. E os recentes bombardeios estão concentrados em locais perigosos para as forças terrestres israelenses. O objetivo principal é resgatar os reféns que estão em poder do Hamas. O Hamas anunciou nesta segunda-feira que libertou 2 das mais de 200 pessoas que estão em poder do grupo. As 2 pessoas libertadas foram idosas israelenses, identificadas como Nurit Itzihak e Yocheved Lifshitz. O grupo alegou questões humanitárias urgentes para a libertação. E o conflito entre Israel e o Hamas já é o mais mortal em Gaza em toda a história e o pior em 50 anos para Israel. Mais de 6 mil pessoas já perderam a vida na guerra que começou no dia 7 de outubro, após o grupo terrorista atacar o território israelense. São 5.087 vítimas em Gaza, sendo 40% crianças e 1.400 em Israel. O Itamaraty confirmou o desaparecimento de mais um brasileiro em Israel. Trata-se de um homem de 59 anos, mas ainda não há detalhes sobre a data do último contato e o local exato onde ele desapareceu. A família alertou autoridades sobre o desaparecimento de Michel Nizenbal, de 59 anos, em Israel, após o início do conflito com o grupo extremista Hamas. Segundo o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Maier, o Itamaraty foi comunicado sobre mais um brasileiro desaparecido em Israel pela Interpol no domingo, mas ainda não tinha informações sobre o último contato e o local onde Nizenbal estava em Israel. O Itamaraty informou que Michel tem dupla cidadania e é o único brasileiro que o governo trata como desaparecido no momento. Com isso, a contagem oficial do governo brasileiro em relação ao conflito é de 3 brasileiros mortos em Israel, Hanani Glaser, Bruna Valenu e Carla Stelzer,
3 israelenses com ascendência brasileira mortos em Israel, Gabriel Ishai Barel, Celeste Fischenben e um terceiro sem identificação, além do brasileiro israelense desaparecido, o Michel Nizenbaum. E aqui no Brasil, na zona oeste do Rio de Janeiro, 27 ônibus foram incendiados hoje, após o sobrinho de um miliciano ter sido morto pela polícia. Matheus Rezende, conhecido como Faustão, foi baleado na comunidade Três Pontes. Ele era apontado como número 2 na hierarquia da milícia, que é comandada pelo tio. A Avenida Brasil chegou a ser fechada por bandidos. O Centro de Operações Rio informou que o primeiro ônibus que pegou fogo estava em Santa Cruz. Outros veículos e pneus também foram incendiados. No final da tarde, o Rio entrou em estágio de mobilização, que é o segundo nível em uma escala de 5, e significa que há risco de ocorrências de alto impacto na cidade. E vamos agora direto para o Rio de Janeiro com mais informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Muito boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Kleber e Maria Alice. 150 novos agentes da Força Nacional chegam para reforçar a segurança nas principais rodovias do Rio de Janeiro. O grupo vai se juntar com outros 150 policiais que já faziam o patrulhamento. Ao todo, o policiamento nas rodovias federais conta com 550 agentes, sendo 250 da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, e 300 da Força Nacional. O envio das tropas foi autorizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A ação surgiu de um pedido do governador Cláudio Castro após a divulgação de vídeos de criminosos recebendo treinamento militar no Complexo da Maré. Em reunião, o ministro teria dito ao governador que os novos agentes só seriam utilizados em operações em comunidades se fossem solicitados pelo governo do estado. E a previsão é de que esse reforço comece a atuar ao longo desta semana. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Boa semana para você. Muito obrigado pelas informações, Anderson, e até amanhã. Obrigada, Anderson, e até amanhã. E olha só, um estudante morreu e 3 ficaram feridos em um ataque a tiros na escola estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O autor do ataque foi detido no local pela polícia e encaminhado para a delegacia. O aluno de 16 anos, que não teve seu nome revelado, entrou armado na escola estadual Sapopemba. A informação foi confirmada pelo governo do estado de São Paulo. O autor do ataque foi apreendido no local pela polícia e encaminhado para a delegacia. O adolescente já havia registrado um boletim de ocorrência de ameaça e lesão corporal 6 meses antes do atentado. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o atirador aparece apanhando dos colegas dentro da sala de aula. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestaram auxílio na rede de ensino e encaminharam os feridos para o pronto-socorro de Sapopemba. De acordo com a Polícia Militar, um dos feridos atendidos não foi atingido pelos disparos, mas se feriu ao tentar fugir do ataque. Preocupados, pais dos estudantes também se deslocaram para a escola em busca de notícias. A suspeita é que o autor do disparo sofria bullying pelos colegas. O caso está sob investigação. O ministro da Justiça, Flávio Dino, expressou solidariedade pelo caso e disse que o Laboratório de Crimes Cibernéticos foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo nas investigações. Infelizmente, a gente acabou de ver aí essa notícia triste. Mais um ataque foi registrado em uma escola do país e uma aluna, infelizmente, perdeu a vida. Por isso, a juventude é uma das grandes preocupações da Igreja Internacional da Graça de Deus, não é mesmo, Maria Alice? É isso mesmo, Kleber. E o Ministério Jovens que Vencem desenvolve aí um trabalho voltado para os adolescentes. No último fim de semana, inclusive, foi realizado o evento Sunset for Jesus. Confira como foi. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Em meio a uma sociedade que prega o individualismo, o culto aos prazeres do mundo e a falta de amor ao próximo, qual é a maior dificuldade do jovem cristão na atualidade? Se você não faz determinada coisa porque nós somos diferentes, essas pessoas elas zombam, elas fazem piadinhas, elas falam mal. Hoje em dia, se manter na santidade
é algo para o jovem, tem sido algo bem difícil para o jovem. A gente vive numa sociedade onde tem tanta informação, onde todo mundo tem um porquê, todo mundo tem uma verdade, mas a gente sabe que a única verdade realmente é a palavra de Deus. Jovens e adolescentes da Grande São Paulo vieram à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro da capital paulista, para buscar transformação. Eles querem renunciar à vontade humana e ceder à vontade de Deus em seu dia a dia para viver em santidade. Com o tema Liberte-se de Si, o Ministério Jovens que Vencem, com a participação dos Jovens que Vencem Teens, realizou o encontro Sunset for Jesus. Que você possa fazer essa canção uma adoração única ao Espírito Santo. Quem fez a abertura da reunião foi o missionário R.R. Soares, líder da Igreja da Graça. O segredo da gente é a gente se guardar. Vem alguém com droga, não, eu não vou para essas coisas. Vem alguém com outras coisas sujas, não, eu não vou, eu sou de Deus. Eu vou ter um futuro bonito. E todo dia ler a Bíblia, orar, se preparando, porque Deus vai dirigir você. Amanhã você vai estar tão forte quanto os adultos são, mas não vai estar tão fraco como muitos deles são, dominados pelas drogas, pela prostituição, pelo roubo, na penitenciária. Ao contrário, você vai ter um futuro muito lindo. O pastor Jaime de Amorim Campos, líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, orou pelo fim do conflito entre árabes e israelenses. Nós oramos pela paz de Jerusalém, oramos pela paz em Israel, oramos pela salvação dos palestinos também, porque a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo e que a bênção do Senhor chegue a essas nações, porque é certo que essas coisas acontecerão, guerras, rumores de guerras, mas nós olhamos para Ti e o nosso socorro, ele vem do Senhor. E todos digam amém. Glória a Deus, Jesus é bom. Tayane Arruda, líder do JQV Teens, fez a pregação da Palavra de Deus. A dependência emocional está totalmente ligada ao pecado da idolatria. E muitas pessoas não pensam sobre isso. As causas emocionais também são causas espirituais. E qualquer cadeia no nome de Jesus, ela se quebra. Porque o Senhor Todo-Poderoso tem o poder realmente para tirar qualquer ídolo que você tenha colocado no seu coração no lugar de Deus. Então eu queria que você pensasse aquilo que você está idolatrando hoje. O pastor Vanderlei Aprígio, líder do JQV em São Paulo, falou sobre o evento. Para a gente se aproximar de Deus, a gente não pode ficar preso em nada, né? E todos os jovens aqui, nós fizemos um apelo, todos os jovens vieram à frente, né? Teve jovens que voltaram para Jesus, jovens que foram batizados com o Espírito Santo. Foi lindo mesmo. E tudo que era todo, Jesus endireitou. A Sabrina disse que vai voltar para casa transformada e quer colocar logo em prática tudo que aprendeu durante o Sunset for Jesus. Acredito que a gente deve ter a nossa dependência no Senhor Jesus, a nossa submissão deve estar somente a Ele e na palavra dEle, para que a gente venha caminhar em santidade e andar de acordo com a palavra dEle, com os nossos olhos sempre fixos no Senhor Jesus. E veja a seguir, Brasil acompanha as eleições na Argentina com bastante interesse por causa do Mercosul. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 49 minutos, pelo horário de Brasília. E os eleitores argentinos votaram no último domingo não só para presidente, mas também para o Senado e a Câmara dos Deputados. E o resultado da votação alterou o cenário das duas casas e fortaleceu a extrema-direita. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil acompanha as eleições argentinas com interesse por causa do Mercosul. Ele explicou que espera a América do Sul bem representada por negociar
com a União Europeia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não quis comentar o resultado das eleições argentinas porque ainda é provisório, já que tem um segundo turno a ser disputado. Apesar disso, ele disse que acompanha com interesse a corrida eleitoral no país vizinho por conta do Mercosul. Haddad afirmou que é importante consolidar uma integração na região para que a América do Sul esteja mais unida em suas negociações com a Europa. A Argentina também é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e, como integrante do Mercosul, está participando das negociações para fechar um acordo com a União Europeia. Eu gosto de pensar numa América do Sul mais integrada, negociando com a União Europeia de forma mais forte, tá? Nós estamos para negociar um acordo com a União Europeia. Quanto mais integrados nós tivermos, melhor para sentar à mesa com a União Europeia e fazer um bom acordo para a região. Então tem implicações muito grandes essa questão da integração. Não é uma coisa isolada, né? Não é uma coisa assim, cada um cuida de si. A gente tem que pensar o todo da região para ver a forma mais adequada de fazer essa região voltar a se desenvolver. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão em queda nesta segunda-feira e o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, B3, também encerrou o pregão com perdas, atingindo aí o menor patamar em 3 meses. O movimento foi puxado principalmente pelo recuo nos papéis da Petrobras, em meio à queda nos preços do petróleo no mercado internacional e diante de rumores sobre uma eventual mudança em seu estatuto. Investidores ainda monitoraram o aumento das tensões na guerra entre Israel e Hamas e seguiram na expectativa por novos dados dos Estados Unidos sobre quais devem ser os rumos das taxas de juros do Federal Reserve. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,27% e encerrou o dia cotada a R$ 5,01 na venda. E quem precisa dar entrada no novo pedido de auxílio-doença do INSS já pode procurar uma agência da Previdência Social. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Para dar entrada no AtesteMed, que é aquele antigo auxílio-doença, o atendimento nas agências da Previdência Social, agora é por ordem de chegada, por meio da entrega de uma senha. E aí a pessoa precisa estar com toda a documentação correta. Além do documento oficial com foto, é preciso estar com laudo, relatório ou atestado médico ou odontológico. Esse laudo deve ter sido emitido há menos de 90 dias da data de entrada do requerimento, precisa estar legível e sem rasuras e ainda deve conter as seguintes informações: nome completo do requerente, data de início do repouso e prazo estimado necessário, mesmo que por tempo indeterminado, a assinatura do profissional emitente, carimbo de identificação com número do registro profissional do Conselho de Classe e informações sobre a doença ou Classificação Internacional de Doenças, que é o CID. Segundo o Ministério da Previdência Social, o AtesteMed é uma forma diferente de análise do benefício por incapacidade. Isso porque é uma tentativa de concessão sem perícia presencial, mais rápida, menos burocrática e que evita o deslocamento até uma agência. Isso quer dizer que os segurados que quiserem entregar a documentação sem precisar sair de casa também podem anexar o AtesteMed pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Segundo o Instituto, a perícia médica representa o maior quantitativo de pedidos do Instituto. Portanto, essa medida envolvendo o AtesteMed chega com o objetivo de reduzir a fila da Previdência. Em caso de dúvida, tem aí um telefone da Central de Atendimento do INSS, que é o 135. Eu vou repetir. 135 é o número da Central de Atendimento do Instituto, que funciona das 7 da manhã até as 10 horas da noite, de segunda a sábado. É isso aí, chegou a hora agora, né, de falar de futebol aqui no Jornal das 18h30. E o Leonardo Félix traz agora os destaques do Campeonato Brasileiro, né, Maria Alice? É isso mesmo, Kleber, que aliás teve um placar surpreendente na última rodada. Não é mesmo, Léo? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria Alice, Kleber. Boa noite a todos que assistam ao Jornal das 18h30. A 28ª rodada do Brasileirão teve de tudo.
Goleada histórica, um único jogo disputado em 2 dias diferentes, clássicos regionais disputadíssimos e time grande cada vez mais ameaçado pelo fantasma do rebaixamento. Vamos começar pelo maior placar do campeonato até agora. Lá no Beira-Rio, Internacional 7, Santos 1. Isso mesmo. O alvinegro praiano não viu a cor da bola e o Colorado, liderado por Ener Valencia, atropelou. Ainda no primeiro tempo já estava 4-0. O Inter se afastou do Z4, enquanto o Santos agoniza em 18º lugar. O líder Botafogo ficou no empate com o Atlético Paranaense no Newton Santos, 1-1. A partida começou no sábado à noite e só terminou na tarde deste domingo. Falhas seguidas no sistema de energia elétrica do estádio levaram ao adiamento do jogo e ao complemento no dia seguinte. Com o resultado, a distância para o vice-líder RB Bragantino diminuiu para 7 pontos. O Massa Bruta venceu em casa o Fluminense por 1-0 e chegou aos 52 pontos. Eduardo Sacha marcou de pênalti. No Maracanã, Clássico dos Milhões lembrou os velhos tempos de rivalidade saudável dentro de campo, com emoção e bom futebol. No fim, vitória do Flamengo por 1-0, gol de Gerson, que levou o rubro-negro aos 50 pontos. A irreverência deu as caras na Arena MRV em Belo Horizonte, no primeiro clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro, na nova Casa do Galo. O gol contra de Gemerson aliviou a pressão em cima do Cabuloso, que se afasta um pouco do Z4. E para comemorar os 3 pontos, Felipe Machado do Cruzeiro simulou jogar milho no campo, olha só. Já o Lucas Silva disse que o estádio foi batizado pelo maior de Minas. Coisas de futebol raiz, não é verdade? Eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com vocês, Kleber e Maria Alice. Obrigada, Léo, pelas informações do esporte. Muito obrigado, Léo. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.